Regras importantes para a fluência. Para você que gagueja. Regra número 1. Tente modificar seus sentimentos e atitudes em relação à gagueira, diminuindo seus medos e seus comportamentos de evitação e de fuga. O que seria isso? A pessoa tem uma vontade de fazer uma pergunta em sala de aula, ou pedir uma informação, ou às vezes ela vai andando mais longe até o mercado só para não ter que pedir um pão na padaria, e ela evita essas situações de comunicação. Isso gera muita frustração, porque a pessoa gostaria de falar, mas o medo é mais forte do que a coragem. Ah, mas e se eu travar? E se eu não conseguir falar, como é que vai ser? Então, não fique refém desse tipo de coisa. É muito importante a dessensibilização, que seria o tornar-se menos sensível a esse tipo de situação. Do chão não passa. Qual é o problema se de repente vai pedir um pão na padaria e trava, né? Em frente. Há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as dificuldades são como as montanhas, elas vão se aplainando à medida que nós vamos avançando sobre elas. A gagueira é a mesma coisa, quando a gente enfrenta, a gente vê que não é tão ruim assim. Regra número 2. Crie o hábito de falar mais devagar. Dizem que é mais fácil a gente controlar uma tartaruga lenta do que um coelho apressado. Então, uma fala mais devagar é mais fácil de ser controlada. Terceira regra: torne o silêncio confortável. O que significa isso? Tolere o silêncio. Se alguém faz uma pergunta, a pessoa não precisa falar logo depois, né? Imediatamente, assim, sem dar tempo nem de respirar. A pessoa pergunta, a pessoa se sente confortável no silêncio, dá uns 2, 3 segundos, 5 segundos e depois ela responde. E não há nada de errado em ela parar um pouquinho, né? Até para fazer o cancelamento. O que seria o cancelamento? Seria cancelar aquela luta, aquela força que a pessoa faz na hora que ela gagueja. Ela cancela, para e faz o contato suave. Então, não ter medo do silêncio. Regra número 4. Quando começar a falar, faça-o com facilidade, com suavidade, sem força, sem luta. Eu costumo dizer que a gagueira é a luta é a gagueira. Não é para lutar com a palavra. Regra número 5. Acabe e elimine por vez todos os hábitos de substituição de palavras ou adiamentos. O que seria o adiamento, a substituição? O adiamento, fingir que está pensando, ou então substituir a palavra temida, por exemplo, em vez de trabalho, o TR eu não falo de jeito nenhum, eu vou falar serviço, em vez de falar trabalho, ou eu falo tarefa, ou então eu dou uma torcida na frase para não falar aquelas palavras temidas. Elimine totalmente esse comportamento de substituição, porque, mais uma vez, nós nos tornamos reféns disso. Regra número 6. Mantenha contato visual com o seu interlocutor. A pessoa olhando para baixo ou revirando os olhos, isso além de passar insegurança, é muito pior. Quando a gente enfrenta e mantém o contato visual com a pessoa, a gente tende a ser mais fluente. Regra número 7. Faça uma análise, identifique o que os seus articuladores fazem na hora que você gagueja e tente modificar isso. Modifique este comportamento, mas para isso você tem que identificar aquilo que está acontecendo. Regra número 8. Procure falar com inflexão, dando ênfase nas palavras e com voz bastante firme. Isso também passa segurança e é um artifício que a gente usa, principalmente quando existem palavras mais compridas ou mais temidas, nós damos ênfase nessas palavras quando a gente fala dessensibilização. Aí sai com muito mais facilidade.
Regra número 9. Preste atenção à fala fluente que você possui. Você sabe que quando você lê ou fala em uníssono com outra pessoa, isso é, ao mesmo tempo, você tende a ser bastante fluente. Então, preste muita atenção a estes períodos, como você sente a sua fala saindo fluentemente, sem a luta, sem todos esses comportamentos de substituição, de evitação. Você aumenta a sua autoconfiança quando você rememora períodos de fala onde você esteve bem fluente. Isso vai aumentando a sua autoestima e a sua segurança também. Lembre-se que você tem essa habilidade de falar de forma fluente. Então, treine bastante falando sozinho, olhe no espelho, perceba como é a movimentação dos articuladores quando você está fluente. Ao fazer isso, tome consciência de que é possível falar de forma bastante fluente, com facilidade, sem lutas. Meu próximo vídeo será Como eu trato a gagueira. Aguardem!